Fala aí, trader, beleza? Tudo bom? Olha só, nessa aula 1 nós vamos falar sobre fractais, tendência, tá? Sobre as características de tendências. Então é muito importante que você entenda isso para que a gente possa se aprofundar na estratégia lá no módulo 3, beleza? Então tenha uma boa aula aí. Então, como a gente define nossas zonas de suporte e resistência? Para isso, vamos usar o tempo gráfico diário, tá? O primeiro gráfico que a gente vai usar é o diário e depois o de 30 minutos. Eles são chamados de gráfico âncora, é onde os grandes players estão de olho e onde o gráfico tende a segurar ou reverter melhor as tendências mais vezes. Então vamos marcar com uma linha horizontal no passado, ou seja, ontem, antes de ontem, um mês atrás, 2 meses atrás, onde o preço tende a parar. Tá? Por que nós vamos usar esse gráfico diário? É importante que você entenda, quanto maior o gráfico, mais os traders precisam de um capital para operar. Então esses traders, eles entram com grande quantidade de dinheiro e de lotes dentro daquele tempo gráfico. Então um gráfico de 1 minuto, onde você identifica uma resistência, vamos supor ali que ele tem 3 pessoas defendendo aquela resistência. Um gráfico diário, quando você identifica uma resistência, se tiver 3 players segurando também, a diferença vai ser que o de 1 minuto vai ter pouco capital e o diário vai ter muito capital segurando. As pessoas defendem realmente aquele preço. Então é muito importante que você entenda isso. Quanto maior o gráfico, maior vai ser a força daquela resistência, daquele suporte. Então não adianta você poluir o seu setup, o seu gráfico, colocando a par de linha no de 1 minuto, de 5 minutos, que não vai adiantar. Tá? Ele vai romper fácil, ele vai passar fácil dali, você vai começar a ter dificuldade para entender por que não segura. Então assim, o gráfico até de 15 minutos para cima é legal. Tá? A gente vai usar aqui o de 30 e o diário, porque os abaixo não interfere tanto. O de 15 é até legal usar, mas aí vai do seu gosto. Se você quiser usar lá na hora que a gente configurar, fica aí a seu critério. Bom, então aqui, nesse exemplo do lado esquerdo, nós temos as linhas marcadas no gráfico diário. Sempre a gente marca do tempo maior para o menor, tá? Então a gente começa no diário e depois a gente vai para o de 30. E você pode ir para o de 15 também depois se quiser. Ah, Gustavo, como que eu marco suporte e resistência? Ó, presta atenção aqui no mouse. Vamos começar aqui de baixo. Tá vendo que o preço vinha subindo, subindo. Chegou aqui, bateu aqui, né, nesse ponto que eu estou marcando, ele caiu. Então ali os vendedores defenderam. Se você olhar para trás, você vai ver que o preço vinha caindo e ele subiu. Então os compradores também defenderam. Então o que a gente pode tirar como conclusão? Que essa linha aqui, essa zona aqui, esse quadrado, é uma zona importante, que às vezes os compradores defendem, às vezes os vendedores defendem. Então para frente aconteceu isso de novo, mais para frente ó, ele subiu, caiu, aqui ele segurou e subiu de novo. Então de novo defendeu. Então essa aqui é um ponto confirmado de suporte ou resistência que você pode marcar. O que vai diferenciar se ele é um suporte ou uma resistência? Tá vendo essa linha cinza aqui mais clarinha, fininha? Ali é onde o preço está hoje. Tá? No momento que eu tirei esse print é onde o preço está. O que vai definir qual linha é suporte, qual linha é resistência é onde o preço está. Então daqui do preço para baixo, suportes. Então toda vez que o preço cai e bate numa dessas linhas, provavelmente ela vai segurar. Desse preço para cima, todas as linhas são resistência. Tá legal? Então é assim que você identifica. Você pode ir marcando só as zonas que ele parou e aí você vai tirar como gráfico. Daqui para baixo você pode colorir as linhas de verde, daqui para cima de vermelho se quiser, ou deixar branco mesmo. Tá? Então espero que você tenha entendido aqui como que a gente marca. Agora aqui a gente vai ter mais regiões no gráfico de 30 minutos. Porque como você puxou um zoom, vamos supor, dentro dessa área aqui, a gente tem aqui o preço parando primeiro, depois ele parando aqui, depois aqui, depois aqui. Esses pontos são áreas diferentes. Quando você puxar o zoom aqui, ele vai ficar exatamente dessa forma. Ele vai ter um preço aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, aqui e assim por diante. Então é por isso que os gráficos menores a gente vai marcando assim. Porque você vai tendo ainda mais linhas para poder ver onde o preço está parando. Olha só, esse é o nosso gráfico de 5 minutos. Depois de marcar as zonas, usaremos eles para o nosso day trade. Veja que ele não fica poluído após as marcações. Então é muito importante que você veja isso. Tem muito louco aí na internet que
sai marcando linha de 1 minuto, de 5, de 15, e o gráfico fica poluído, você já não sabe mais onde é suporte, onde é resistência, se vai romper, se vai segurar, tá? Então aqui nós temos nosso preço parado, tá? De fechamento. E olha onde tem uma resistência aqui em cima. Então, como eu falei, é uma zona, tá? Você não pode ver um preço só. O preço está subindo aqui. Você viu uma linha, pô, vou ficar esperto. Se ele der sinal de reversão, é porque vai voltar ou vai segurar. E é o que acontece, ó. Ele chega perto lá, ele segura e já começa a voltar a cair, a reverter de baixo, tá? É o nosso exemplo desde o começo aqui do de 15 minutos lá também. Então, por isso que é importante você ter essas linhas maiores, mais fortes, para você saber a região. Agora vamos para a aula de suporte e resistência. O que é? Suporte e resistência são regiões de preço importante, onde o preço tende a segurar e não passar de primeira. Para que serve? Suporte é um nível de preço abaixo que os compradores não querem deixar o preço cair àquela região. Prevalece compra. Então, se o preço vem caindo e chega nessa região de suporte, os compradores começam a atacar para ele subir, tá? É como se fosse assim, um produto tá hoje a R$10, tá? E aí o preço começa a cair, começa a chegar a 9, 8, 5, e aí os empresários falam, opa, R$5 aqui ficou muito barato já, hein? Vamos dar um jeito aí, vamos começar a comprar, a gente mesmo vamos comprar para poder subir esse preço. Então as pessoas começam a comprar, defendendo esse preço, porque eles não querem que aquele ativo passe daquele preço para baixo. Espero que tenha ficado claro aí o exemplo que eu dei. Resistência é um nível de preço acima, onde os vendedores não querem deixar passar para cima. Prevalece venda nessa região, tá? Então o preço está subindo. Nesse exemplo nós temos um produto a R$10 e ele começa a chegar a 11, 12, 13, 14, a 15. As pessoas começam a olhar e falar, opa, tá muito caro, né? Vamos parar de comprar, vamos começar a vender aqui para poder ver se esse preço cai um pouco aqui. Aqui não pode passar, tá muito caro já. Então nessa região não é um número específico, tá? Eu preciso que vocês entendam isso. Não é o 15, não é o 16, é toda uma região, tá? Às vezes ele dá uma estouradinha, às vezes ele volta, às vezes ele segura de primeira, tá? Mas o importante é você entender que se o preço está caminhando para aquele lado numa tendência de alta, ele não vai passar de primeira, tá legal? É uma região, não é um número específico. A característica do exemplo mostra que o gráfico vinha caindo, tá? Ele vinha caindo aqui, vocês podem ver, e chegou em uma região de preço onde os compradores não querem que o preço continue caindo. Então você pode observar aqui que o preço vinha caindo, os gráficos. Quando ele chegou aqui, onde eu marquei com esse quadrado verde, ó, os compradores começaram a atacar. Vocês têm que entender que o gráfico é como se fosse uma briga entre vendedores e compradores. Tá? Os vendedores querem empurrar o preço para baixo, os compradores querem empurrar o preço para cima. Então chegou nessa área, os compradores começaram a comprar, subiu. Os vendedores atacaram aqui de novo. Venderam, bateram lá no quadrado, compradores atacando de novo. E assim vai. Nessa região é bem difícil pensar em venda, já que o gráfico começa a andar de lado. E já sabemos que nesse momento o melhor é ficar de fora. Então, se ele está vindo aqui, começou a cair, você vai vender aqui? Logo de primeira aqui nessa região? Não, cara. Se você vender aqui, você vai ser estopado, certeza, porque os compradores vão atacar. Tá legal? A característica do exemplo mostra que o gráfico vinha subindo e chegou em uma região de preço onde os vendedores não querem que o preço continue subindo. Nessa zona é bem difícil pensar em compra, já que o gráfico começa a andar de lado e já sabemos que nesse momento o melhor é ficar de fora. Então nós vemos exatamente igual o exemplo anterior, porém aqui de alta. O gráfico está subindo, você vem fazendo operações. Chegou aqui, cara, é melhor ficar de fora. Olha o que acontece, olha como o gráfico realmente respeita isso aqui. Ó, ele bate e cai, ele sobe, bate lá e cai, sobe, bate e cai. Então é bem difícil você operar, continuar na tendência de alta ali nessa região, tá? Então por que é importante saber onde tem suporte e resistência? É importante marcar essas zonas porque se estamos em uma tendência de alta, mas estamos muito próximo de uma resistência, onde sabemos que os vendedores atacam, a melhor opção é esperar romper aquela zona, então ultrapassar aquela zona para continuar a nossa tendência primária, ou então reverter a tendência. Se o gráfico está subindo, ele bate na resistência, ele começa a fazer topos mais baixos, começa a romper fundo
e ali os vendedores se aproveitam e atacam. Ali se torna uma tendência de baixa. E aí você pode operar agora numa nova tendência de baixa. A mesma vale se estamos em tendência de baixa e estamos perto de um suporte. Então, se o preço está caindo, você vê que tem uma região ali forte de compra, é melhor você esperar ou ele romper aquela zona, tá? Que não é um preço fixo, e você continuar a tendência primária, ou reverter e voltar para a tendência agora ao contrário. E bom, esse é o final da aula aí, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, volte à aula do começo de novo para rever, para entender. É muito importante que você entenda os fractais, porque a gente vai trabalhar em cima disso, tá? No módulo 3, onde a gente vai passar as estratégias. Então, até a próxima aula. Falou!